O Museu da Misericórdia fica localizado na Rua da Misericórdia, no Pelourinho, em Salvador. Inaugurado em 2006 pela Santa Casa da Bahia, o Museu da Misericórdia agrega grande valor ao panorama artístico e cultural do centro histórico da cidade. Instalado em palacete no século XVII, que já abrigou o primeiro hospital da cidade, fundado pela Santa Casa, possui rico acervo composto por 3.864 peças classificadas em diversas categorias, como alfaia, mobiliário, pinacoteca e imaginário. Trata-se de um legado de quase 69 anos de história, com obras que contextualizam do século XVII até os dias atuais. Destaque para os azulejos de 1712, que reproduzem a procissão do fogaréu que a Irmandade da Santa Casa realizava na noite de Quinta-feira Santa, e para a sala com quadro do expoente pintor barroco José Joaquim da Rocha, que retrata a Paixão de Cristo. A logia é um espaço arquitetônico de característica europeia e conta com um rico trabalho de emprestado em 4 tipos de mármores que conferiu o prédio do museu e tombado do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. O primeiro carro movido a gasolina que chegou à Bahia também compõe a secular coleção. O Mercado Modelo é um mercado de artesanato localizado na cidade de Salvador, estado da Bahia. Situado no bairro do Comércio, uma das zonas comerciais mais antigas e tradicionais de Salvador, constitui-se importante atração turística, visitado por 80% das turistas da cidade. Diante da Baía de Todos os Santos, é vizinho do elevador Lacerda, com 8.410 metros quadrados e doia pavimentos, abriga 263 lojas que oferecem a maior variedade de artesanato, presentes e lembranças da Bahia, contando com 2 dos mais tradicionais restaurantes de culinária baiana. O Mercado Modelo começou a ser construído em 1911, em um local que pertencia à Marinha, ao lado da Praça Cairu. Foi inaugurado em 9 de dezembro de 1912, com cerca de 2.400 metros quadrados. O mercado tinha estrutura metálica, com marquises, telhado com 3 níveis, permitindo boa ventilação e iluminação natural, e cobertura de zinco. Tornou-se o principal centro de abastecimento da cidade. Em 1917, o mercado sofreu o primeiro incêndio, com danos parciais. Em 1922, um segundo incêndio destruiu grande parte de sua estrutura. Um terceiro incêndio ocorreu em 1943, danos parciais. Em 1º de agosto de 1969, ocorreu o último incêndio que destruiu completamente o antigo Mercado Modelo. Pelourinho, popularmente chamado de Pelô, é o nome do bairro da cidade de Salvador, localizado no centro histórico da cidade e área que abrange apenas o do Enterro de Jesus até o Largo do Pelourinho. A história do bairro metropolitano está intimamente ligada à própria história da cidade, que foi fundada em 1549 por Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, que escolheu sua localização estratégica no ponto alto. Essa barreira natural tem 90 metros de altura por 15 quilômetros de extensão, facilitando a defesa da cidade. Era um bairro eminentemente residencial, onde concentrava as melhores moradias até o início do século XX, e com o comércio. A partir dos anos 1950, o Pelourinho sofreu forte processo de degradação com a modernização da cidade e a transferência de atividades econômicas para outras regiões da capital baiana, que transformou aquela região no centro histórico em uma zona pouco valorizada, mas tornando-se uma moradia popular e palco de cultura negra na cidade, em qual possuía um conjunto arquitetônico colonial barroco brasileiro. Um dos clipes gravado por cantor Michael Jackson foi uma das casas do Pelourinho, e o Pelourinho é um verdadeiro centro de muitos artesanatos, arte como o barro, quadros e outras coisas. O Plano Inclinado Gonçalves localiza-se no centro histórico de Salvador, no estado da Bahia. Constitui-se um plano inclinado, um dos mais antigos da cidade. Possui 2 cabines com as dimensões de um bonde regular, cada uma com capacidade para transportar 36 pessoas ou 2,7 toneladas. Acredita-se que foi inaugurado em 1874, quando teria trilhos e 2 vagões. Em 1888, uma empresa inglesa, sem experiência no ramo, recebeu uma encomenda para um tipo de funicular
com carros construídos por uma simples plataforma plana que possivelmente em algum momento transportou bondes a cavalos. O Farol da Barra, ou Farol de Santo Antônio, localiza-se na antiga ponta de Salvador, no litoral do estado da Bahia. O farol primitivo foi o segundo existente em todo o continente americano, antecedido somente pelo farol do antigo Palácio de Friburgo, no Recife. Após o naufrágio de Galeão Sacramento, em 1668, decidiu-se construir um farol no interior do forte, que foi reedificado entre 1694 e 1702. O forte estava construído em um promontório e provavelmente nessa época ganhou seu terrapleno. O farol foi instalado em 1698. Era uma torre quadrangular com uma lanterna de bronze vidraçada no topo, alimentada por óleo de baleia. Em 1639 foi inaugurado um novo farol, que substituiu o anterior instalado em 1698. Esse novo farol foi fabricado na Inglaterra e tinha alcance de 18 milhas. É administrado pela Marinha, abriga também o Museu Náutico da Bahia, um bar e uma biblioteca. O elevador Lacerda é o primeiro elevador urbano do mundo. Em 8 de dezembro de 1873, quando foi inaugurado, era o mais alto do mundo, com 63 metros. Localizado na cidade de Salvador, Bahia, cumpre a função de transporte público entre a Praça Cairu e na Cidade Baixa e a Praça Tomé de Souza na Cidade Alta. É um dos principais pontos turísticos e cartão postal da cidade. A geomorfologia do local, dois planos separados por uma grande escarpa, era um problema durante a construção de Salvador e que foi crescendo com a expansão da cidade, tornando-se um desafio a ser vencido. A comunicação rápida e confortável entre os dois níveis era uma necessidade numa época em que o transporte era feito através de guindastes e ladeiras íngremes. Porém, o plano do baiano visionário Antônio de Lacerda, ao idealizar o elevador hidráulico de Conceição, primeiro nome do elevador Lacerda, não era apenas ligar a parte alta e a baixa da cidade, era facilitar o transporte para o sul, sentido em que a cidade se expandia articulando o elevador com as linhas de bonde. Após sua inauguração, passou a ser o principal meio de transporte entre a Cidade Alta, onde se encontra o centro histórico, e a Cidade Baixa, local de concentração de atividades financeiras e comerciais em Salvador.